Amados de meu Pai. Sabe por que você é amada e amado do meu Pai? Sabe por quê? Porque todo dia você está aqui. E a pergunta é, quem estimula você a ligar-se conosco nesta live? Quem? Quem? O diabo? Não, duvido. É o próprio Deus. Por que ele estimula você a participar desta live? Porque ele quer se revelar para você. Ele quer descer sobre você. É isso aí. Ele quer que você o conheça. Se já não o conheceu, se já não o conhece. Isso aconteceu com Moisés. Moisés ouviu falar do Deus de seus pais, Abraão, Isaque, Israel, mas ele não conhecia Deus. Não conhecia. Até que um belo dia, no deserto, sozinho, ele viu uma sarça, quer dizer, um monte de... uma espécie de capim que pegava fogo, mas não se consumia. Diz o texto sagrado que apareceu a Moisés, o anjo do Senhor, apareceu o Senhor para Moisés em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia, não era destruída. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima? E Moisés foi. A sarça, amiga e amigo, somos nós que recebemos o Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente se torna como a sarça ardente. A gente quer falar, transmitir, quer dar. É assim que acontece. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente quer dar. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente quer receber. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu também quero receber. Mas quando você já tem o Espírito Santo, você já arde. O seu ser arde. Você sabe disso, você sente isso. Você sente um fogo, uma vontade imensa de transferir, de dar para os outros o que você tem dentro de si. É muito glorioso isso. Você que é selado com o Espírito Santo, você sabe disso, é ou não é? Às vezes você não sabe nem o que falar, mas você quer dar. É assim que a gente sente. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a pessoa quer dar. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela quer receber. Ela quer receber a bênção, ela quer ganhar dinheiro, ela quer casar, ela quer realizar os sonhos dela. Tá certo? Nada contra. Todo mundo tem sonho, todo mundo quer realizá-los. Agora, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então todos os seus sonhos se resumem numa pessoa, o próprio Deus. O próprio Deus, que vem e queima dentro dessa pessoa. E aí, ela quer dar para outras pessoas o que ela recebeu. Agora ela está satisfeita, ela fica feliz.
ela tem paz consigo mesmo, sobretudo com Deus. Nós falamos ontem, a pessoa ouve falar de Deus, ouve falar de Jesus, ouve falar de todos os personagens da Bíblia, elas ficam entusiasmadas, recebem fé. Puxa, eu quero conhecer a Deus. Só o Espírito Santo para revelar Jesus para cada um de nós. Só o Espírito dele. Só o Espírito dele. Você quer conhecer a Deus? Receba o Espírito Santo. Se você não o receber, você vai ouvir falar dele, você vai ler a palavra de Deus, você vai achar tudo maravilhoso, mas você não vai conhecê-lo. Jesus prometeu, dizendo, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. Então, a gente não está falando aqui de religião. O que é religião? O que não falta neste mundo é religião, é ou não é? E cada uma puxa a brasa para a sua sardinha, é ou não é? Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Mas quando você recebe o Espírito de Deus, ele se revela dentro de você. Bispo, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela queima por dentro. Ela tem sede de passar, de transferir para outras pessoas o que há dentro dela. Ela arde. A alma da pessoa arde com o fogo do Espírito Santo. E eu estou falando assim porque todas as pessoas têm o direito, de receber o Espírito Santo, mas tem que crer. E a crença envolve entrega. A crença não é um sentimento. Não. A fé não é um sentimento. Não. A fé é uma convicção, uma certeza. É como o Espírito Santo. A fé, o espírito da fé é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. E quando a pessoa o tem, dentro dela arde aquele fogo. É isso que acontece quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ah, o bispo, eu senti uma emoção. Não, não é emoção. É o fogo. É um fogo que queima dentro de você. Queima dentro de mim. Não só dentro de mim, mas de todos os que o têm. De forma que eu chego à conclusão seguinte: só existem dois tipos de pessoas neste mundo. Aquelas que têm o Espírito Santo e aquelas que não têm. Quem não tem o Espírito Santo quer receber. Não só o Espírito Santo quer receber as bênçãos, vem na igreja, buscar isso, buscar aquilo, faz corrente disso, corrente daquilo, etc. Para realizar os seus sonhos. Quer receber. Mas quando você tem o Espírito Santo, aí vira completamente. A pessoa quer dar. E dá. E dá. E dá. Eu sei que quando eu falo assim, há pessoas que dizem, o bispo tem um sorriso debochado. Pode falar o que você quiser, pode pensar o que você quiser, pode jogar pedra, pode fazer o que você quiser, mas não vai passar disso. Pode pensar mal de mim, o bispo só quer dinheiro, o bispo só quer isso, aquilo. O que eu vou fazer? Quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente está satisfeito. Porque há um fogo dentro da gente. Há uma paz
inefável, inexplicável. Há um gozo, uma alegria. Só quem tem o Espírito Santo sabe. Você que está assistindo e já recebeu o Espírito Santo, você compactua comigo isso que eu estou falando, não é verdade? Pois é. É algo assim indizível. A gente quer explicar, mas não consegue. Que palavras a gente vai encontrar para explicar o que há dentro da gente? Não tem palavra. É um gozo, é uma alegria, é uma paz, é uma certeza, é uma convicção. Porque é Deus. É o próprio Deus. Então, amiga e amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito da vida eterna. Quem tem o Espírito Santo tem certeza para onde vai depois de morrer. Sabe para onde vai a sua alma. Tem plena certeza, 100%, 100%, sem sombra de dúvida. E isso, quem dá essa certeza, essa convicção, não são os livros, não. É o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia confirma isso. Jesus disse, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Não morre nunca. Porque tem o Espírito eterno. O Espírito Santo é o Espírito da eternidade. É o Espírito da vida eterna. Como é que eu vou passar isso para as pessoas que não o têm, que não o conhecem? Eu falo o que eu posso falar, eu falo o que vem na minha cabeça. Mas só para resolver o problema, você tem que recebê-lo. Eu não posso fazer isso por você. Você, presta atenção, para receber o Espírito Santo, você tem que dar. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que abrir mão de si mesmo. Você tem que abrir mão deste mundo. Você tem que abrir mão de tudo, das suas vontades, das suas paixões. Você tem que abrir mão dos seus entes mais queridos. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. É o que está escrito. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, etc. Então você tem que dar o seu amor, reverência, respeito, temor àquele que você não vê, não sente, não toca, mas você crê porque está escrito, está prometido na palavra dele. Então, porque você crê, não é porque você merece, não. Ninguém merece nada de Deus, mas pela fé. Essa certeza, que vem de quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá essa certeza. É o Espírito Santo que dá essa convicção. É o Espírito Santo que queima aqui dentro da gente. E quando ele convence, pronto, ninguém precisa mais falar com a gente sabe, a gente tem convicção. Então, o Espírito Santo é o Espírito da eternidade. E quem tem o Espírito da eternidade não morre nunca. Nunca. Ah, bicho, eu não quero discutir com ninguém, vou discutir. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Quem acreditar ou quem crê, amém. Quem não acredita, dá paciência que eu vou fazer o quê? Mas quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Moisés disse, agora me virarei para lá. Quer dizer, eu vou lá para ver esta grande visão. Porque a sarça não se queima. Não se queima porque é o Espírito Santo. A mesma coisa que acontece conosco.
A sarça está aqui. Nós somos a sarça e o Espírito Santo está dentro da gente. O fogo está pegando aqui dentro e não queima nada, não destrói nada. Assim também é a vida eterna. Quem tem o Espírito de Deus quer dar. Quem não tem o Espírito Santo quer receber. Quer favores, quer bênçãos, quer isso, quer aquilo, quer realizar seus sonhos. Não, isso tudo é certo, tudo isso é justo. Mas quem quer o Espírito Santo tem sede mesmo. Como Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Só Jesus pode dar o Espírito Santo, mais ninguém. Só Jesus. Por isso, ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Salvador. É por isso que nós temos escrito em todas as igrejas universal, logo na fachada, Jesus Cristo é o Senhor. Então, para você ter acesso ao Espírito Santo, para você receber esse fogo, você tem que negar a si mesmo. Você tem que tirar o seu eu, seu egoísmo, tirar tudo que está em primeiro lugar na sua alma, no seu coração, e colocar Jesus. Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, reina dentro de mim, faça-se a tua vontade. Aí ele enche do Espírito Santo. Aí você fica queimando pelo resto da eternidade. Não é só aqui nesse mundo podre, não. É por toda a eternidade. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito da eternidade. E essa eternidade é confirmada aqui dentro da gente. É confirmada. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é a pessoa mais feliz da face da terra. Porque ela sabe para onde vai. Então, a morte não assusta. A morte não existe para quem tem o Espírito Santo. Não existe. A morte não existe para quem tem o Espírito Santo. O que existe é a eternidade. É por isso que a gente é alegre. É por isso que a gente tem paz. É por isso que a gente tem gozo na alma. Há lutas, há dissabores, há problemas. Nós vivemos num mundo cão, um mundo do diabo. Então, vivendo e convivendo aqui é difícil, é muito difícil você não ser tocado, não se aborrecer. É impossível você viver 100% em paz toda a sua vida. Não, tem problemas, mas graças a Deus. Porque os problemas, por maiores que sejam, eles serão resolvidos. Não tenho dúvida, cedo ou tarde. Se não resolver hoje, vai resolver amanhã. A Igreja Universal vai fazer 50 anos o ano que vem. Nós vamos ter uma grande festa em todo o mundo, comemorando, celebrando esses 50 anos. Vamos ter uma festa que não vai ser esquecida jamais. A festa do Espírito Santo. Aleluia. A festa do nascimento de uma instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus, que é a sarça que tem ardido. Onde ela arde, por esse mundo afora, então a vida, a força, a vigor, a luz, ao sal, a vida e vida eterna. Então, você quer receber o Espírito Santo, amiga e amigo? Você tem que negar a si mesmo. É o que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é uma questão, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Eu quero, então eu vou. Eu não quero, então eu não vou. Eu creio, eu vou. Eu não creio, então eu não vou.
É assim que funciona. É assim que funciona. Quando eu criei na Esté, eu casei com ela, eu dei a minha vida para ela. Ela creu em mim, então ela deu a vida dela por mim. Nós deixamos nossos pais, nossos entes queridos, tudo para trás. Tudo ficou em segundo plano. E nós começamos uma vida nova. E é assim que acontece com o Espírito Santo. Para você receber o Espírito Santo, é um casamento com Deus. É um matrimônio. Você tem que deixar pai, mãe, filho, mulher, mas vai deixar tudo para trás. E se apegar à pessoa do Espírito, que você não vê, que você não sente, que você não toca, mas que queima dentro de você. Queima como o fogo da sarça ardente. E você sabe. Falando ou não falando em línguas estranhas, não faz nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Curando, libertando as pessoas ou não faz nenhuma diferença. O que faz a diferença é que você queima por dentro. Aleluia! Isso é o que tem que acontecer com você. Há isso dentro de você? Então, esse é o Espírito Santo. E não queima só um pouquinho agora, não. Não queima quando você está na emoção, não. No louvor, aleluia. Não. Queima 24 horas por dia. Mesmo, e especialmente nos momentos difíceis, de dificuldade, de problemas. A chama não se apaga, aleluia. O Espírito Santo não se apaga, a não ser que você, por livre e espontânea vontade, venha negá-lo, venha virar as costas para ele. Aí, Deus não tira o nosso livre-arbítrio. Ele não tira. Ele mantém. E se a gente quer andar com ele, ele quer mais do que a gente. Ele quer muito mais. Ele quer entrar e viver dentro da gente. Não é ficar com a gente só às quartas-feiras e domingos. Não, é 24 horas por dia. Todo dia. Toda hora, todo momento, todo instante. É bacana pra caramba. Você queima a chama do Espírito Santo. Queima. Seja na paz ou na guerra. Ela queima. E você sabe. O próprio fogo do Espírito Santo testifica, confirma dentro de você que ele está aí. Aleluia. Eu quero fazer uma oração agora. Eu estou sentindo fazer uma oração agora. Eu vou fazer uma oração por você. Você que não tem o Espírito Santo, bispo, eu quero receber. Eu estou pronta para entregar a minha vida. Mas não entregar só aqui agora, não. Eu quero entregar definitivamente. Eu quero essa chama dentro de mim. É o que eu mais quero. Mais do que casar, do que realizar os meus sonhos. Eu quero mais do que tudo. Você quer? Então, coloque a mão aí no seu receptor, na televisão, no computador, no seu telefone, celular. Feche os seus olhos e concentre a sua fé. Concentra. Concentrar a fé é pensar nele. É você imaginar-se lá no deserto do Sinai, na posição de Moisés. E você não está vendo fogo, mas você está vendo uma sarça ardendo, que sou eu que vou orar por você. Você está vendo? Então,
em o nome do Senhor Jesus, aí mesmo, neste momento, meu Pai, seja essa criatura, neste momento, nesta madrugada, ela seja cheia do Senhor Espírito Santo. Ó Jesus, eu te peço, batiza essa criatura. Batiza. Enche-a do Senhor, para que ela venha ser uma sarça ardente pelo resto da sua vida e por toda a eternidade. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, sem emoção, sem sentimento, sem oba-oba, simples, mas poderoso. Queima em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba agora, amiga. Receba e agradeça a Deus. Manifeste o fogo de Deus, aquele ardor de Deus em sua vida a partir de agora e para sempre, por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Amém. Receba o Espírito Santo. Só isso. Graças a Deus. Você creu? Então você recebe. Se não creu, não recebe. Quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê casa. Quem não crê se amiga. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Mas com Deus não tem esse negócio. Ou você vai, ou você fica. Ou você crê, ou você não crê. Se você crê, você vai fundo, porque você crê, porque Ele te deu essa crença, essa fé, para que então você possa vê-lo na sua própria vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos a caminho do Monte Sião. O Monte Sião será o monte onde Deus vai descer para repousar. Vai repousar. Deus vai sair, descer do seu trono para repousar ali. O Monte Sião é a igreja, vai reunir a igreja dos primogênitos, daqueles que são de Deus. Monte Sião. Dia 2, vamos estar lá orando para você, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta, graças a Deus.